Olá, sejam bem-vindos ao E2. O convidado do Panorâmica de hoje foi fundador, produtor e diretor de produtoras televisivas como a Endemol Portugal, a CBV e a Milky Way Formats. Produziu programas bem conhecidos do público português, como foi o caso do Big Brother, A Chuva de Estrelas, O Médico de Família e o Master Plan. Atualmente é o diretor da SP Entertainment. Temos aqui hoje connosco em estúdio Piet Hein. Olá, Piet Hein, seja muito bem-vindo ao E2. Piet Hein, tu sonhavas ser ator na adolescência, mas por pressão do teu pai acabaste por seguir direito na altura porque consideravas que não virias a ser um dos melhores atores da Holanda. Consideras-te atualmente um dos melhores produtores em Portugal? Não gosto muito de comparar-me com outras pessoas. Pronto, em primeiro lugar queria agradecer aqui o convite. Nós também agradecemos. Gosto muito deste programa, de vez em quando o apanho. Eu, de facto, tenho uma certeza, que é eu nunca teria sido um dos melhores atores de Holanda. Sobre isto não tenho dúvidas. Na altura quis muito ser ator, tive um desgosto enorme na altura para não fazer aquilo que eu achava que era para mim, que era o conservatório na Holanda. Mas o meu pai fez uma espécie de um acordo comigo. Portanto, eu podia ir estudar Direito durante um ano em Amsterdão, e se eu depois deste ano ainda tivesse vontade de seguir a carreira de ator, falava com ele. Bom, e o primeiro ano de Direito não foi propriamente um ano passado na faculdade, mas mais nas festas, nos bares. Foi muito divertido e então eu cheguei ao fim deste primeiro ano e eu decidi que eu queria ficar em Amsterdão. Pouco importava o curso que eu estava a tirar, que por acaso até não era muito difícil, achava isto na altura. Portanto, deixei-me ficar na Faculdade de Direito. Hoje em dia sou produtor, mas eu sou um dos produtores. Não acho que... Não gostas de comparar aos demais? Não, eu acho que um produtor, neste mercado, é considerado tão bom ou mau consoante o seu último projeto. Portanto, não vale a pena estamos a dizer que fiz o primeiro Big Brother em 2000, que foi, de facto, um grande êxito, quando o que conto hoje em dia na minha relação no mercado, com os canais, etc., é o último projeto que eu fiz. É o que as pessoas se lembram. Portanto, sim, e aquilo que conta realmente, aquilo que uma pessoa faz neste momento, a televisão não tem memória. Costumamos dizer isto, o mercado em Portugal não tem memória nenhuma. Que é pena de um lado, porque não se valoriza uma carreira mais extensa, mais longa, a experiência acumulada não é muito valorizada, é valorizada simplesmente aquilo que é ou foi o último projeto. Foi feito a curto prazo. Sim. Exatamente. Tu vieste para Portugal em 1994 a convite da Endemol e ajudaste a construir a primeira empresa da Endemol fora da Holanda, no caso em Portugal. Que diferenças é que na altura existiam entre a produção televisiva na Holanda e em Portugal? Alguma. Na altura a diferença era bem maior do que é hoje em dia. Isto tem a ver com uma situação muito simples. Em 94 a televisão comercial, portanto a SIC e a TV, tinham apenas 2 anos em Portugal. Na Holanda já tinha tido mais do que, nem me lembro exato, mas por aí uns 20 anos. Portanto, a concorrência entre os canais faz com que os produtores evoluem, porque a necessidade de competição entre eles é criada, não é? Com a competição, e então cada canal precisa dos melhores programas possíveis. Enquanto antes de existir esses canais privados, havia apenas um canal público, e este canal público tinha poucos produtores a trabalhar que não tinham concorrência, na realidade tinham praticamente concorrência nenhuma. E esta concorrência fez com que o mercado evoluiu. Ou seja, nessa altura havia uma grande diferença entre o que se passava na Holanda e o que se passava em Portugal. Era porque a Holanda tinha muito mais experiência na altura com programas de entretenimento. E o standard, a qualidade de produção na altura, devido a com consequência desta concorrência que houve durante 20 anos,
era mais alta. Infelizmente, na altura, a mercado era assim. Hoje em dia, a diferença não é tão grande como isto. Em alguns casos, acho que a qualidade de produção de certos géneros de televisão, por exemplo, telenovelas, é até mais elevada em Portugal do que é em muitos países europeus. Portanto, as diferenças hoje em dia entre Portugal e a Holanda quase não se fazem sentir. Não, é uma diferença de escala, de preço, como é óbvio. Sim. Nós estamos aqui a trabalhar com orçamentos que são um décimo, em muitos casos, dos orçamentos da Holanda, mas nem por isso a qualidade de produção não é 10 vezes menos. Se calhar vê-se a diferença de dinheiro, aí não temos remédio, o dinheiro é o dinheiro, portanto não conseguimos mudar isso, mas nós conseguimos em Portugal fazer milagres com os orçamentos que temos. Baixos orçamentos, conseguem fazer muito com pouco. Sim. É que eu dou um exemplo, se nós compararmos agora não com a Holanda, mas por exemplo com o Brasil, se nós compararmos uma novela de Globo com uma novela aqui de Portugal, a diferença de preço é mais ou menos 10 vezes, portanto, no Brasil paga-se 10 vezes mais para um episódio de uma novela do que se paga em Portugal. Agora, olha-se para a qualidade das novelas em Portugal e não é de todo um décimo de qualidade do Brasil. Não, claro que é não. Pouco mais ou menos. Tu foste responsável pela produção de alguns dos maiores sucessos da audiência, como foi o caso do Big Brother, como já tínhamos falado. Tinhas, na altura, a noção da dimensão que este programa ia ter no panorama nacional? Tinha alguma, porque aconteceu exatamente a mesma coisa na Holanda. E quando eu vendi o Big Brother, só existia a versão holandesa. Mas quando começámos a gravar, já existia também o exemplo alemão e o exemplo espanhol. Porque nós tivemos um período de pré-produção bastante grande, 9 meses. E dentro desses 9 meses, os outros 2 países começaram mais cedo do que nós. E aconteceu também em Alemanha e em Espanha exatamente aquilo que tinha acontecido na Holanda. Portanto, era de uma certa forma previsível que isto ia revolucionar o mercado. Porque esses formatos já tinham tido sucesso no estrangeiro. Sim, e de uma forma não convencional, convém dizer isso. Porque nós podemos ter um programa que tem muito sucesso, vamos lá, um programa como Dança com Estrelas, né? Um programa da TV muito bem produzido, tem muito sucesso, mas não é um programa que muda o panorama televisivo. Este tipo de programas só aparecem de 10 em 10 anos, ou ninguém consegue dizer exatamente qual é o ciclo, mas normalmente é uma coisa cíclica. Mas o Big Brother O Big Brother era uma alteração, era um género novo de televisão e alterava o share média de uma estação pela novidade que era, pelo valor choque que o programa tinha e também pela presença que tinha e tem em grelha. Ou seja, não é um programa semanal, é um programa diário, que também tem um forte componente net, que na altura, quando o projeto foi lançado, também era muito revolucionário. E então era de certa forma previsível. Agora, como nós também, quando arrancámos com o Big Brother, nas primeiras 2 semanas estávamos todos um bocado, o que é que vai acontecer aqui, não é? Porque as audiências não eram nada extraordinárias nas primeiras 2 semanas. Até aí... Porque as pessoas não estavam habituadas a esse tipo de formato? Talvez, mas depois bastava um pontapé, né, do Marco, que mudava o panorama televisivo. Sim. Quando chegaste a Portugal não havia produtoras internacionais a operarem no nosso país e hoje em dia a realidade já é bastante diferente. Neste meio que é cada vez mais competitivo, o que é necessário para se ter sucesso? Catálogo. Para mim, a palavra-chave são os conteúdos. Portanto, é preciso ter formatos testados internacionalmente, portanto, os grandes chamados blockbusters internacionais. E estes formatos, ou compram-se individualmente, quando não pertencem a um Endemol, ou a um Shine, ou um Fremantle desta vida. Não é? Nós, produtoras nacionais, também podemos ir atrás de grandes formatos. Ou então, outro vertente que os produtores mais pequenos podem e devem ter, no meu ver, é a criação de formatos originais. Mas a maior parte destas produtoras vão buscar já formatos que já existem no estrangeiro. Sim, por uma questão de sobrevivência, porque as estações não compram ainda
muitos programas que não foram testados lá fora. Há alguns exemplos agora no mercado, como por exemplo o Chefs Academy, que foi em formato criado em Portugal, mas ainda não há nenhum formato que depois viajou pelo mundo. Porque querem ter essa garantia de ser bem-sucedidos a curto prazo. E se o formato já foi testado lá fora e teve sucesso, muito mais probabilidades terá de ter sucesso cá, em Portugal também. Eu acredito numa coisa, que é, eu acho que a indústria de produção em Portugal só pode dar um salto, só pode fugir dos orçamentos limitativos de Portugal se investir em formatos originais. A criação de formatos originais. Porque basta um formato, imagine, para uma produtora ter um formato do género Big Brother para arranjar uma escala completamente diferente de negócio. E eu acho que é este passo que ainda falta às empresas portuguesas para atingir. E claro que nós não vamos vender formatos criados cá, lá fora, se não fossem testados no nosso próprio país, claro, porque senão os clientes lá fora dizem, então porquê é que não fizeste no teu país? Daí é importante as estações também terem uma percentagem, digamos, uma parte deste negócio, em que correm o risco com a primeira produção, mas quando o projeto for vendido lá fora, também eles ganham dinheiro. Eu acho que esta lógica de negócio ainda não é muito aproveitado em Portugal, mas espero poder contribuir para mudar esta situação. Piet Hein, a SP Entertainment é uma produtora que olha de frente para o futuro, como diz no vosso próprio site. Que futuro é esse? O futuro passa pela criação de formatos, de um lado, portanto, acredito mesmo que isto seja o futuro, e do outro lado, passa pela criação de parcerias com entidades que têm catálogos, que ainda não operam em Portugal. Okay? Portanto, há mais produtores internacionais do que os que estão cá em Portugal. Cá só temos 3. Temos a Shine, Fremantle e Endemol. Mas há mais. Há um top 10, digamos, de empresas multinacionais de produção. Portanto, há ali uma oportunidade de catálogos. E o terceiro polo é um investimento em infraestrutura. Falta um estúdio de entretenimento em Portugal, ao menos. Há uma grande falta de estúdios com tamanho suficiente para entretenimento. Basicamente temos 2 ou 3 estúdios, que é o do Valentino Carvalho, é de Média Luz na Venda do Pinheiro, e depois temos a Barroca, e depois um outro estúdio de Mário de Carvalho, e depois está feito. Portanto, são, no fundo, 3, 4 estúdios assim, que têm o tamanho e o pay rate para poder produzir entretenimento. Portanto, a SP está a preparar um projeto em que um dos vertentes, para além dos novos estúdios de ficção, será também um estúdio com a tecnologia top. E tamanho top para um estúdio de entretenimento. Então essa é a solução que vocês arranjam para se diferenciarem das restantes produtoras? Uma das formas, sim. Eu acho que o mais importante será sempre os conteúdos, os formatos que nós representamos ou que nós temos. Isto é que é o ponto fulcral do negócio. Mas também importam as infraestruturas, porque cada vez mais sente-se uma dificuldade em arranjar o espaço certo no momento certo. E alguns projetos não foram feitos por indisponibilidade de estúdio. Tu defendeste que ser produtor é um trabalho muito criativo e estimulante, mas também que a televisão é um negócio complicado e que é necessário um pouco mais do que só a razão, é necessário ter paixão. Quais é que são as principais características então que um produtor deve ter? Eu disse isto tudo. Não me lembro exatamente assim, mas foram com certeza está. Tuas. Ok. Não, a criatividade é essencial, não é? Porque a produção de ficção, mesmo quando estamos a falar de uma adaptação de um formato internacional, tem, no fundo, um espaço grande para preencher com ideias locais. Porque isto passa pelas ideias mesmo
de conteúdos para programas, mas também passa pelo casting, por exemplo, e pela... Por tudo o que antecede o programa. Sim, tudo que é sensível, não é? Tudo que é subjetivo, porque a produção é isso. Depois tem um componente logístico pesado e isto tem que ser bem feito, mas aí não está a criatividade. Portanto, creio que a grande diferença está nesta criatividade que muitas vezes está também em pormenores, não é? Costumamos dizer, Deus está nos pormenores e acredito que os pormenores fazem a diferença. E isto, o que tem vantagem para um produtor é ter experiência, porque só fazendo esta coisa dos pormenores só se aprende fazendo. Não é? Porque uma vez esqueceste de um pormenor importante, um fundo não bem trabalhado, podem ser variedíssimas Só com a coisas. experiência é que se aprende realmente a ser E depois nós levamos produtor. com as consequências disto, não é? Porque às vezes um pormenor pode estragar um programa inteiro. Portanto, É verdade. é isso. Pitaino, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Nada. Este foi mais um Panorâmica. O E2 fica por aqui, estamos de volta na próxima semana.